Olá, boa tarde, pessoal do Prática de Ensino, estágio supervisionado 1. A gente tem que improvisar tantas coisas, né? E a Samantha ela me provocou com a atividade que ela fez do livrinho, que é uma intertextualidade perfeita sobre a questão da Malala, né? E aí eu lembrei que eu queria compartilhar com vocês esse livro aqui, Pesquisas em Linguística Aplicada e Práticas de Linguagem. Esse livro foi organizado pela professora Ângela, né, nossa colega do mestrado, e também pelos professores, juntamente com ela, que são o professor Rodrigo Acosta Pereira e a professora Rosângela, ambos da Federal de Santa Catarina, né? E é um livro que vem refletir, traz umas questões muito interessantes e eu queria compartilhar com vocês é, um capítulo, né, que eu escrevo. Aliás, minha orientanda de mestrado escreveu, minha primeira orientanda de mestrado, Ana Márcia, a quem eu tenho um carinho muito grande. E na pesquisa da Ana Márcia, nós fizemos uma análise do material didático, aliás, do livro didático de língua portuguesa. E aqui nós temos um recorte da dissertação que Ana Márcia defendeu, se não me falha a memória, em dezembro de 2018, né? A dissertação da Ana Márcia tem como título a questão do... Deixa eu só verificar aqui, página 41, né? Nós colocamos um recorte da dissertação, que é um dos capítulos do livro, e nós intitulamos este capítulo como Interseccionalidade de Gênero em Textos Multimodais no Livro Didático de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental. E, na verdade, meu Deus, estou ficando cega. Na verdade, faz parte da dissertação, é uma recorte da dissertação de mestrado da Ana Márcia, a qual foi minha orientanda, minha primeira orientanda no programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Tocantins, campus de Porto Nacional. E a dissertação da Ana Márcia tem como título Interseccionalidades em Textos Multimodais no Livro Didático de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental. E aqui neste recorte que a gente traz nesse livro aqui sobre questões de linguística aplicada, a gente faz uma reflexão sobre questões de gênero, né, sobre os estudos de gênero. E aí traz esse livro que a Samantha trabalhou na literatura. Olha o quanto que é profícuo esse diálogo entre literatura e linguística aplicada, porque traz um clássico, um acontecimento, né, que aconteceu em nível mundial e que a literatura aproveita para contar de uma forma literária, né? O poder que a literatura tem de transfigurar a vida em palavras. Então, na verdade, essa análise que a gente faz é uma análise que o livro didático traz da figura da Malala, né? Da figura da Malala, e a gente faz algumas reflexões. Eu queria só ler para vocês alguns tópicos aqui que eu e a Ana Márcia trazemos neste capítulo, refletindo sobre esta atividade que o livro didático traz, abordando, né, o livro didático de língua portuguesa, chamado Linguagens, do William Roberto Kochá e a Maria Tereza Magalhães, e ele faz uma análise de uma atividade proposta com uma imagem da Malala, né, que a imagem é essa, extraída do livro didático de língua portuguesa, se não me falha a memória, sétimo ano. Então, olha só, Malala sofreu um atentado com um tiro na cabeça no Afeganistão, na cidade de Swat, né, quando voltava da escola em 9 de outubro de 2012, sob a alegação de praticar a cultura ocidental, em que as mulheres buscam seus direitos aos estudos em prol da educação e contra os fundamentos religiosos. Atualmente, Malala luta por igualdade dos fundamentos religiosos, além de erguer voz em nome de milhões de meninas ao redor do mundo, às quais é negado o direito de ir à escola. Jurada de morte, Malala vive hoje em uma cidade na Inglaterra. O acontecimento deixou o mundo perplexo e assim a região foi invadida por tropas britânicas que a resgataram, e desde então ela vive exilada no Reino Unido.
Nessas duas unidades do livro didático, observam-se a diferença cultural, social, étnico-racial, histórica e política no Paquistão de Malala e do ser humano. A menina paquistanesa tem características físicas da mistura de raças, já que há quase 100 anos, em 1947, os britânicos dividiram a Índia em dois países, a saber, Paquistão e Índia. A parte da Índia britânica que possuía mais muçulmanos tornou-se Paquistão. A parte com mais hindus permaneceu como Índia, né? No primeiro capítulo, no primeiro caso, em que o livro didático cita a menina Malala, a atividade é constituída apenas sobre o gênero do discurso que, segundo Cereja e Magalhães, que são os autores do livro didático, é um processo comunicativo capaz de constituir sentido. Além dos enunciados, envolve também os elementos da situação, interlocutores, que imagem um tem do outro, em que momento e lugar ocorre a interação, com que finalidade, etc. Todavia, nas páginas 155 a 157 do livro didático em análise, há uma dialogicidade com a intenção de fomentar uma discussão sobre os preconceitos em relação às diversidades raciais e de gênero. Na atividade de leitura, estão aqui algumas atividades que eu convido você depois a ler, né? E aqui eu pulo o parágrafo e eu venho aqui para aqui, olha só. A menina paquistanesa busca seus direitos a fim de ter uma educação. Ela, desde pequena, acompanhava o pai na cidade em que morava, nas reuniões em prol do aprendizado das meninas, e por isso temia os ataques do movimento talibã. As atitudes da menina mostraram-se uma líder, mostraram-na como uma líder. Quando ocorreu o atentado contra ela no ônibus escolar, muitas colegas imaginavam que era um jornalista que queriam entrevistá-la. Essa situação nos remete às políticas de identidade da mulher, que busca romper as fronteiras culturais e dos seus costumes, hábitos e valores com as quais não concordam. No Paquistão, as mulheres não têm voz. E quando surge a luta de Malala pela igualdade de direitos à educação, acontecem várias formas de preconceito e de discriminação. Dessa forma, observamos como as diferenças geram as desigualdades. É importante destacar que isso não acontece somente nos países do Oriente. Todavia, lá este fato é visto com maior clareza. Outro fator importante que o professor pode abordar em sua aula de língua materna a respeito desse texto não verbal, que é a imagem de Malala no livro didático, é a interdisciplinaridade, relacionando a história da menina com aspectos geográficos, históricos, culturais, religiosos e dessa forma interagir com outros componentes curriculares, como os da área de ciências humanas e linguagens, assim como estreitar o diálogo com os componentes curriculares de geografia, história, arte, ensino religioso, entre outros, visto que abrange diversas categorias de estudos. Uma disciplina só não pode abordar o conhecimento restrito para minimizar as dificuldades que os acadêmicos enfrentam nos componentes curriculares. Eu vou pular aqui uma questão. O professor de língua portuguesa, ao explorar a parte não verbal, que seria a imagem do texto, ou seja, a imagem de Malala, pode dialogar de forma interdisciplinar com o professor de história, discutir a convivência das mulheres no Paquistão, enfatizando que essas condições não são respeitadas. Na cultura do Islã, a mulher é tratada como objeto, como se não tivesse sentimento, reflexão e crítica. A mulher, na lei islâmica, é subalterna, banida e segregada socioculturalmente. Não tem direito à leitura de livros, a assistir televisão, a ir ao cinema, a ouvir emissoras de rádio opostas às ideias muçulmanas, e nem músicas e nem acesso à internet. Por isso, é importante entender que o caso de Malala é apenas um exemplo do que acontece na falta dos direitos humanos da mulher no Paquistão.
No Brasil, a violência contra as mulheres ainda é enorme, além da desigualdade em relação ao homem. O movimento feminino tem lutado por esses direitos equânimes. Um exemplo disso são os movimentos organizados não governamentais, que vêm dando resultados, porém com frustrações e dificuldades. Segundo Duarte, de 2003, o feminismo é visto como um movimento legítimo que atravessou décadas, transformou as relações estabelecidas entre homens e mulheres e atingiu conquistas de muito valor para as mulheres, como a busca por igualdade salarial, o acesso às universidades, às esferas públicas políticas, aos métodos contraceptivos, entre outras, que mudaram o status doméstico ao qual a mulher por muito tempo foi submetida. Aqui a gente cita também a Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, e por fim a gente diz o seguinte: com essas discussões, após analisar oralmente a parte não verbal do texto, acreditamos que o aluno terá uma visão ampla do que é cultura, a história e a política paquistanesa, ou seja, a prática da interculturalidade prevista nas diretrizes curriculares nacionais de ensino, desde os projetos dos temas transversais nos PCNs, se faz presente aí. As questões de desigualdade de gênero e classe são enfáticas e o professor pode discutir com os alunos as intersecções de preconceitos que abrangem a mulher não apenas naquele país, sensibilizando os discentes para que respeitem o gênero feminino desde o início da vida acadêmica, pois se sabe que muitos dos problemas misóginos são aprendidos nos lares, em que aprendem a cultura da desvalorização da mulher, o que pode culminar na violência em suas diversas facetas, seja ela verbal ou física. As desigualdades de gênero entre homens e mulheres operam de acordo com outras formas de produzir relações assimétricas de poder, como, por exemplo, a classe, a etnia, a religião, a raça. O gênero, porém, constitui-se como uma das primeiras formas para significar e distribuir o poder. Isto é, os gêneros são forma de legitimar poder entre as pessoas. Então, dentro dessa questão, a gente aborda a importância de se trabalhar essa perspectiva intercultural, por exemplo, com este livro, tá? Nossa, ficou enorme o vídeo. Gratidão!